O artigo 3º, parágrafo 1º, o 3º caput fala da inafastabilidade do Poder Judiciário, e os parágrafos 1º, arbitragem, e o 2º e o 3º, acerca da autocomposição, da resolução de conflitos, da conciliação e da mediação. Vamos tentar dar uma olhada aí no artigo, depois a gente passa para desenhar então todo esse aspecto para você entender. Lá no artigo 3º nós temos a seguinte medida, vamos para a tela. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, portanto foi criada uma política pública para a solução dos conflitos de interesse, para que aqueles conflitos não se eternizem, a partir de uma determinação também do parágrafo 3º. Esse parágrafo 3º aqui, né, ele vai dizer, ó, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Vamos entender o que seria isso e como pode ser colocado, como poderia ser questionado. Estou, portanto, analisando agora o artigo 3º, parágrafos 2º e parágrafo 3º do nosso Código de Processo Civil. Bem, ele está dizendo basicamente que dentro daquele processo eu tenho que ter técnicas de solução de conflito. Então observe, nós temos aqui o nosso processo. Nosso processo que tem várias folhas, tem várias reclamações, tem vários dizeres, as partes reclamam, pedem, requerem, ele vai ficando cada vez maior. Então essa é a estrutura do nosso processo que está lá, na frente do juiz, na mesa do juiz para julgar. Ele não tinha nada nas suas mãos. Como eu bati na porta dele, agora retirei a inércia, limitei a sua atuação, agora ele deve julgar aquela causa. E a partir do artigo 3º nós temos a ideia de que eu não vou excluir da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça a direito e a estrutura de que deverá ser promovido um meio de solução consensual. Solução consensual. Consensual é consenso, né? Então o nosso artigo 3º, nos parágrafos 2º e parágrafo 3º, ele está dizendo, na verdade, a tentativa de autocomposição. Esse é o termo técnico, tá? Autocomposição. O que seria uma autocomposição? Autocomposição é composição auto, composição entre as partes. Composição promovida por eles mesmos. Quer dizer, uma autocomposição nada mais é do que um acordo. Nada mais é do que uma conciliação. Agora vamos tentar analisar. A base aqui é a seguinte, olha. Quando eu tenho uma causa submetida ao Poder Judiciário, é uma política pública, é um dever. Veja que o parágrafo 3º fala em dever de promover a tentativa da solução consensual. Um dever de promover conciliação. Um dever de promover a conciliação. Um dever de promover uma solução consensual para aquele conflito. E ele afirma deverão. E observe, esse dever não é apenas do autor ou do réu. É dever das partes, dos advogados, dos juízes, dos defensores, do Ministério Público, promover a solução consensual dos conflitos. Quando a gente analisar o item procedimento comum, você vai ver que isso é muito claro no procedimento desenhado pelo Código de 2015. Olha só. Vou só retratar os 3 primeiros passos, tá? Você vai ter aqui, o primeiro passo de um processo é a petição inicial. Então foi lá, o autor imoveu a inicial. A partir da petição inicial, o juiz vai mandar citar o réu. Aí você vai ter uma citação, né? Lembrando que o autor move a demanda, né? A demanda ela é orientada assim, né? A ação, né? O autor contra o réu. Processo. A gente fala aqui processo, demanda, né? Autos, ação, a mesma coisa, né? Então, a petição inicial é o primeiro ato do processo. Aí você vai ter a citação, né? O juiz determina a citação. Uma questão que cai muito no nível da tua prova, assim, os modelos de citação, né? Depois da citação, o réu não vai contestar. Ele será citado para comparecer a uma audiência de conciliação ou de mediação. E somente após essa audiência
de conciliação e de mediação. Caso não haja acordo, é que ele vai contestar. Contestação, que é propriamente a defesa do nosso réu. Basicamente isso aqui nós vamos retomar, estou passando apenas en passant e colocando no teu material. Mas a ideia é que da petição inicial, que é o ato do autor, para ficar claro aqui, naquilo que a gente já ouviu, né, é a acusação propriamente, né? Eu entrei com a petição inicial, quer dizer, o autor moveu a inicial. Citado o réu, ele não é citado para oferecer defesa, ele é citado para tentar conciliar. Então aí o autor e o réu vão sentar um na frente do outro, com seus advogados, com os conciliadores, ou na frente de um conciliador ou de um mediador, para tentar buscar solucionar este conflito de interesse. Então eu vou dizer, olha, você bateu no meu carro, não foi você o culpado, quem sabe eu lhe dou R$200, fechamos por isso mesmo, tá legal. Então foi feita uma conciliação, foi feito aquilo que é chamado de autocomposição. E essa autocomposição não é uma faculdade, é um dever. De quem? Das partes, dos advogados, dos defensores, dos juízes, do Ministério Público, de todos aqueles que participam do processo judicial. Pode ser antes do processo? Claro que pode. Eu posso fazer um acordo antes, mas posso fazer durante o processo. Exatamente como termina o parágrafo 3º. E observe, se eu não fizer acordo aqui, aí então eu vou ter a contestação do réu. Olha só que interessante. No atual processamento do Código, a defesa do réu ela é apresentada após a audiência de conciliação. O réu vai se defender após a audiência de conciliação. O réu apresenta a defesa após a audiência de conciliação. Primeiro a tentativa de conciliação, depois a defesa do réu. Quer dizer, e eu posso ter essa conciliação antes? Claro que posso, não tem problema nenhum. Mas o Código vai dizer dever e durante o processo também é possível. Vamos lá na tela, o artigo 3º vai nos dizer: não se excluirá da apreciação judicial ameaça ou lesão a direito. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual deverão ser estimulados pelo juiz. Olha a palavrinha aqui, deverão, né? Inclusive no curso do processo judicial. Aí aqui eu coloquei uma definição da doutrina, né, dos autores aí que falam sobre o processo, ele comentando o código, porque nós chamamos ele de novo, porque ele iniciou aí em 2015, né? Só que a vigência dele, ele foi publicado em 2015, só que a vigência, quando ele começa a gerar efeitos, foi apenas em 2016, né? Então, nos diz aqui, ó, o novo código tem o compromisso de promover a solução consensual do litígio, sendo uma das marcas a viabilização de significativa abertura para a autonomia, para a vontade das partes. O que se manifesta não só no estímulo que o resultado do processo seja fruto de um consenso, que é essa a ideia, mas também na possibilidade de estruturação contratual de determinados aspectos. Aí vai para algumas partes aí que não estão intimamente ligadas nesse momento aqui. Mas essa é a ideia, é um estímulo à autocomposição. Lembrando lá que se a questão falar em autocomposição, estamos lidando diretamente com acordo. Essa é a ideia, né? É acordar, autocompor é buscar um acordo, é chegar num denominador comum. E para chegar num denominador comum, nós temos que chegar num tempo razoável. Nós temos que chegar num tempo adequado. Aí diz o artigo 4º, as partes têm o direito, veja, o dever do Estado de promover a autocomposição e o direito das partes de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Vamos lá para entender o que está certo, o que está errado aqui e como isso poderia cair no âmbito da tua prova. Olha só. Esse processo ele recebe aqui uma reclamação. Está tramitando um direito aqui. Eu posso pensar, esse direito guarda relação com alimentos que um filho está pedindo para o pai, com uma investigação de paternidade, com um acidente de trânsito, com um dano moral, com o direito de ter um medicamento, de realizar uma cirurgia. Então são vários direitos que estão implementados lá dentro de um processo. E aí nós podemos pensar, né, antes de tudo isso, por aquilo que a gente já estudou, lá está parado o juiz de direito.
Lá está parado, inerte o juiz de direito. Então chega um momento que o autor bate na porta do Poder Judiciário e diz assim: senhor juiz, é o seguinte, está acontecendo isso, aquilo, portanto eu quero de você, Poder Judiciário, uma atitude contra este réu aqui. Então assim está tramitando. Provavelmente porque eu estou aqui em juízo, eu estou alegando, nem sempre eu vou ganhar, mas eu estou alegando que há uma violação a um direito. Então, eu estou alegando aqui, olha, eu tenho um direito, que aparentemente, no meu dizer aqui, ele está sendo violado. Tá? Pode ser, por exemplo, o direito de ter medicamento fornecido pelo poder público, aí o poder público está lá no polo passivo. O direito de não ter o nome inscrito em cadastros restritivos de crédito, como SPC, Serasa, aí eu vou colocar aqui o banco, por exemplo. O direito de ser ressarcido porque o sujeito bateu no meu veículo, aí eu vou colocar aqui o causador do acidente. O direito de sofrer uma reparação por danos morais porque eu fui ofendido, então eu vou colocar aqui o ofensor. Então essa característica, ela está vinculada à ideia de você provocar a jurisdição. Só que aí nós temos o artigo 4º. O artigo 4º vai nos dizer o seguinte: tá legal, mas isso aqui pode demorar 20 anos, 30 anos? Não. Uma justiça tardia, ela não é justiça. Então vem o código e vai nos dizer: olha, isso tudo deve ser resolvido em um tempo razoável. Como assim em um tempo razoável? Num tempo necessário. É verdadeiro também, e toma cuidado, porque aqui está um tópico que pode te induzir em erro nas questões. O código não está dizendo que eu tenho que resolver rápido. Não está dizendo isso. Não está dizendo, olha, resolve logo. Não está dizendo isso. Não está dizendo que tem que ser num curto espaço de tempo. Não está dizendo isso. Então não é rápido, não é logo, não é num curto espaço de tempo. É em um tempo razoável a complexidade da causa. Porque também justiça rápida não é justiça. O sujeito entra e diz: tu quer que eu resolva rápido? Perdeu. Mas nem analisou. Claro, tu pediu para resolver agora. Então você bate na porta contra uma história lá, eu digo: perdeu. Mas como assim? Nem olhou? Não. Tu quer o quê? Que eu resolva rápido? Então perdeu. Essa é a ideia. Então eu tenho aqui a ideia do artigo 4º dizendo: olha, a causa ela deve ser resolvida num tempo razoável. Então não está escrito rapidamente, celere, não está escrito que tem que resolver logo, que tem que ser num curto espaço de tempo, não. Está afirmando que eu tenho que ter um tempo razoável. Nesse tempo razoável, eu tenho que ter uma solução. E aqui tem uma outra palavrinha fundamental. Essa solução tem que ser uma solução integral do mérito. E aqui está um ponto fundamental. Integral do mérito. O que é julgar o mérito propriamente? É responder exatamente aquilo que foi pedido, ao pano de fundo daquela demanda. Isso é analisar o mérito. Porque tem situações que talvez eu nem entre no mérito, nós vamos ver. Sabe quando você está discutindo com uma pessoa e diz assim: olha, eu nem vou entrar no mérito dessa discussão. O que eu estou afirmando? Eu nem vou discutir a base, eu nem vou discutir o pano de fundo, eu nem vou discutir o porquê, a matéria, o substrato. Eu vou me apegar em outra situação. O mérito, portanto, é o direito da parte de ter respondido o seu pedido meritoriamente, quer dizer, analisando o mérito, substrato. Essa é a ideia. Então eu vou lá e entro no mérito da demanda, no núcleo da demanda. É como se eu pegasse assim, um ovo, né? Aí eu tiro a clara e a gema é exatamente o mérito, é o núcleo, é dali. É ali que eu tenho discutido, aqui que está a origem do problema. Aqui está o poder. Porque eu posso afirmar alguns elementos, né? Eu posso lhe contar algumas coisas e o juiz diz assim: não, eu nem vou entrar nesse mérito porque você não pagou as custas. Para entrar com esse processo, você tem que pagar custas iniciais. Como você não pagou as custas, ou você paga ou você alega que é pobre na forma da lei, afirmando gratuidade, certo? Que é um benefício que depois nós vamos atentar. Mas eu bato na porta do Poder Judiciário e não pago as custas. O juiz diz assim: não vou nem analisar o mérito. Estou extinguindo a tua ação porque tu não pagou as custas. Essa é a ideia. É como você contratar uma TV a cabo e não pagar. Aí você liga para lá e diz: só um pouquinho,
eu contratei um canal aqui, está todo o sinal cortado. Aí a operadora diz, não vou nem entrar no mérito se tem aquele canal lá ou não, você não pagou nada. Se você não pagou nada, você não tem o contrato. Então nós não vamos entrar no mérito, na base, no pano de fundo. Então aqui, as partes elas têm um direito de que a causa seja resolvida em tempo razoável e de que o juiz julgue o mérito, dê uma solução integral, não uma solução paliativa, uma solução integral. Essa é a ideia. E além do mais, integral, incluindo aquilo que é chamado de atividade satisfativa. Atividade satisfativa. Julgue a causa, o mérito, satisfazendo os interesses. Claro que eu posso não ganhar a demanda. Eu posso entrar com um processo e não ganhar, verdadeiro. Eu posso não sair vitorioso, não tem problema. Tá? Agora, mesmo assim, eu tive um julgamento, eu tive a análise do mérito. E aí está a atividade que satisfaz o autor. Ele bateu na porta para que eu diga o direito. A ideia do juiz é dar-me o fato que eu lhe dou o direito. Então eu bati na porta do juiz, dizendo, olha, eu estou narrando aqui um direito. Pois é, o direito que eu acho é esse. E eu digo isso em tempo razoável, eu digo isso analisando o mérito numa atividade satisfativa. Então são 3 informações. O tempo razoável, a atividade meritória e a atividade satisfativa. A análise do mérito, que é dado, portanto, ao juiz, o direito dado à parte de que o juiz analise o mérito da demanda em tempo razoável, incluindo essa chamada atividade satisfativa. Basicamente, para você entender, se não tem o total domínio da área jurídica ou um conhecimento mais aprofundado, vamos pensar o seguinte, você vai num hospital porque está com muita dor. A dor é apenas uma consequência. Aí você é atendido e você está assim, com uma dor extrema em 6 horas. O primeiro atendimento 6 horas. Podemos afirmar que violou um tempo razoável. Violou um tempo razoável. Aí você vai lá, o sujeito lhe dá lá, o médico lhe dá um Tilenol. Diz, tá aqui, aqui está o medicamento, vai passar a dor. É um paracetamol, né, que é o genérico, né? Então vai lá, toma esse aqui, passou a dor. Aí você pergunta para o médico, tá legal, mas qual é o problema que eu tenho? Não, passou a dor. Se tu sentir dor de novo, volta aqui. E assim eu vou. Aí chega lá na 10ª vez, olha, não vamos resolver, não, é só sentir dor. Sentiu dor, vem aqui que eu te dou o remédio. O que ele está fazendo? Ele não está resolvendo um tempo razoável o mérito. Nem numa atividade que satisfaça aquele requerimento. Então, o que seria? Eu vou no hospital, eu sou atendido num tempo razoável, porque eu não quero dizer, tem que ser atendido rapidamente. Não, só um pouquinho. Nós temos as cores lá, vamos classificar. Não é só você que está batendo na porta do judiciário ou entrando no hospital. Tem outras pessoas, vivemos em sociedade. Então, o tempo é razoável. Num tempo razoável, eu quero saber o que eu tenho, o que me causa essa dor. Não, você tem isso, vamos fazer um tratamento. Não, você não tem nada. É da tua cabeça a dor. Então tá, ótimo, mas eu tive a resposta, tenho ou não tenho? Saí, então, satisfeito. Esse é o dever do Poder Judiciário, a partir do direito que a parte tem de que a causa seja resolvida em tempo razoável, numa análise do mérito e numa atividade satisfativa. A ideia, então, de tutela tempestiva, de resolução rápida daqueles conflitos. Vamos lá para a tela. Eu coloquei no teu material, né, afirmando as partes, e aqui reconhecendo as partes é autor e réu. Né? As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. É o chamado princípio da primazia da decisão de mérito, que a doutrina coloca, né? Os autores falam em primar pela solução meritória. O que seria essa primazia da decisão de mérito? Né? A primazia da decisão de mérito é propriamente o juiz analisar a causa, analisar o substrato, fazer força para chegar no mérito da demanda e conseguir analisar a parte meritoriamente, analisar com profundidade tudo aquilo que está acontecendo. Claro, em tempo adequado, em tempo razoável. Esse, então, o artigo 1º, 2º, 3º e 4º. O terceiro aí tinha alguns parágrafos importantes para a gente
buscar o entendimento aí, certo? Bom, quando nós trabalhamos com essa perspectiva, desses artigos nós já conseguimos extrair algumas questões. Vamos pegar as questões que estão lá nesse teu material que eu disponibilizei e tentar enfrentar elas, resolver, portanto, essas questões pertinentes. Vamos lá para a tela. Lá na tela nós temos, por exemplo, né, a questão 8. Ó. A questão número 8 caiu no MP do Paraná. Né? Aí diz assim, Ministério Público do Paraná. A Constituição da República Federativa do Brasil serve para o direito processual civil como critério de validade sem influenciar a interpretação dos dispositivos legais. Será que a Constituição Federal ela não interpreta e não influencia a interpretação dos dispositivos do CPC? Falso, né? Claro que interpreta. A Constituição Federal ela é fundamento de validade, de interpretação, ordenar, disciplinar e interpretar o processo civil conforme a Constituição Federal. Então é falsa a questão número 8, faz o cotejo aí, ó, com o artigo 1º. O processo civil ser ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e normas da Constituição Federal. Então essa questão número 8 está errada, equivocada. Eu tenho que interpretar sim as disposições do processo civil conforme a Constituição Federal. Questão número 9, o mesmo MP do Paraná vai nos dizer assim, ó, questão número 9, né? A atuação da jurisdição depende da constatação de lesão a direito, sem se cogitar sobre uma atuação preventiva em caso de ameaças a direitos. Errado, né? Por quê? Por que está errado aqui? A gente comentou, não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Então, tanto a própria lesão quanto a ameaça, lembra que eu comentei para vocês, eu acho que eu vou ser preso, eu vou reclamar lá para não ser preso. Se eu estou vendo que a coisa está vindo, eu posso dar um passo e antecipar aquela possível lesão. Claro que o Poder Judiciário pode repudiar o meu pedido, pode dizer, não, está errado, Juliano. Tu está afirmando que não merece ser preso, mas não merece. Se for o caso, vai para a cadeia. Então eu posso pensar que aquela ameaça poderá sujeitar também a ideia de que eu venha provocar o Poder Judiciário. Portanto, a nossa questão número 9 aí, ela também está errada, porque nós temos sim uma atuação preventiva da jurisdição. Está lá no nosso artigo 3º, né? Lesão ou ameaça de lesão. Olha a questão número 10, caiu para procurador na Procuradoria do Município aqui de Porto Alegre. Ó. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores e Ministério Público. Verdadeiro. É um dever desse pessoal aí, dos juízes, dos advogados, defensores públicos e dos membros do MP, de incentivar, de promover a conciliação. Então nós temos a 8 falsa, a 9 falsa e a 10 verdadeira. Bem, dentro dessa linha, nós fizemos aqui as principais questões relacionadas a esses 4 artigos que nós analisamos, analisando também os parágrafos. Nós não caminhamos tanto nos artigos aqui porque fizemos uma introdução, um modelo de como analisar as matérias. Nos próximos blocos, nas próximas aulas, já vamos partir deste mesmo material, né? Então, você tem esse material, fica ele como aprofundamento. Próxima aula, já voltamos aí com este material. Até mais!